Saber Direito desta semana, o tema é o direito à cultura. Conheça a legislação de incentivo às atividades culturais, os aspectos da economia criativa, a conexão cultura, mercado e Estado, além da lei sobre propriedade intelectual. As aulas são com o professor Caio Chaim. Olá, esse é o programa Saber Direito da TV Justiça, gravado aqui direto do STF, e o tema da aula de hoje é Direito à Cultura. Nós vamos embarcar em uma jornada composta por 5 aulas que vão abordar a temática da cultura inserida dentro da discussão jurídica sob uma série de pontos de perspectiva distintos. A intenção é contribuir para o amadurecimento dos debates acerca de cultura e direito dentro do Brasil, de diversos temas distintos, dentro desse que é um assunto apaixonante, dentro desse que é um assunto que precisa cada vez mais de uma discussão e de uma importância e de uma atenção por parte da comunidade jurídica, por parte da comunidade acadêmica e por parte da sociedade em geral. Ao longo dessas 5 aulas, a gente vai tratar sobre temas relacionados a direito constitucional, vamos tratar de leis de incentivo à cultura, que é um dos temas de maior debate no Brasil e que está inserido em uma série de polêmicas. Nós vamos tratar da economia criativa e dos mercados culturais como um todo, dos quais emergem uma série de questões jurídicas muito relevantes que tangem diversos aspectos também dentro da ciência jurídica e da sociedade civil como um todo. Abordaremos também uma parte específica voltada a direitos autorais e propriedade intelectual, que é o fundamento principal para a monetização da cultura e para os mercados de trabalho da cultura, as cadeias produtivas da cultura, muitas delas dependem diretamente da propriedade intelectual. E, ao fim, nós vamos conectar todas essas áreas em torno de uma reflexão acerca da relação entre Estado regulador e cultura. E nós iniciaremos, para chegar ao ponto final dessa jornada com o Estado regulador e cultura, discutindo justamente as relações entre Estado e cultura, principalmente na perspectiva constitucional, que é o tema dessa primeira aula, certo? Então, vamos embarcar juntos nessa longa jornada de 5 aulas que começa hoje. Lembrando, você pode assistir todas essas aulas uma atrás da outra, na ordem que você quiser, no YouTube também. E vamos iniciar então a jornada em Estado e Cultura. Não sem antes me apresentar, eu sou Caio Chaim, advogado atuante nas áreas de Direito, Cultura, Economia Criativa e Propriedade Intelectual, CEO da Herta Investimento Sociocultural e da plataforma Mecenas, artista e compositor também, não devo deixar de mencionar. Então, vamos lá, pessoal. A primeira pergunta para a gente começar a refletir sobre a relação entre Estado e cultura e adentrar em discussões constitucionais acerca do tema é se perguntar, afinal, o que é cultura? E a gente já começa o nosso curso com uma pergunta esfíngica, né? Como definir a conceituação de cultura, o que quer dizer cultura. Esse é um desafio por si só, existem uma série de formas de tratar do tema de cultura a partir de pontos de perspectiva distintos e de áreas do saber humano completamente diferentes. Temos a visão antropológica, sociológica, jurídica, enfim, sobre a cultura, mas a origem da palavra está relacionada ao termo latino cultura, que deriva de colore, que se relaciona com a agricultura, com o plantar, com colher, né, com algo como a casa também na construção etimológica da palavra cultura. Então tudo isso está vinculado a essa ideia de cultivar, é algo que se cultiva e que se propaga no tempo, a ideia etimológica da cultura. Então, a cultura como área do saber humano específico só começou a ser tratada dessa forma muito recentemente, há cerca de 2, 3 séculos. A cultura sempre esteve inserida mais nos campos da religião, da política, justamente por se misturar
com tudo, né? Esse é um aspecto fundamental para a gente entender a nossa jornada dentro dessas aulas, que é compreender o desafio de se falar sobre a cultura relacionada a uma área do saber específico, seja ele o direito, seja ele a economia, seja ele a antropologia, justamente porque a cultura parece ser o éter que toca tudo e de onde emergem todos os sentidos e significados. Inclusive, esse é um conceito semiótico da cultura, que é a consideração de que todos os signos que nos compõem como sociedade, os significados que nós construímos e atribuímos a tudo aquilo que nos cerca, deriva justamente de uma relação cultural. Se nós formos pensar, inclusive, os conceitos de Estado, o conceito de Constituição, os próprios conceitos de mercado, de dinheiro, de capitalismo, de comunismo, qualquer um desses conceitos é uma construção cultural. A cultura, em última instância, ela parece ser o termo que melhor resume o que é ser humano, essa capacidade criativa, é a habilidade de construção de ideias, de signos, de significados para narrar o mundo ao nosso redor e buscar, com isso, arranjar alguma ordem em torno disso tudo, enfim, arranjar meios de comunicação para que pessoas comunguem ou divirjam acerca de determinado aspecto, né? Então, a cultura, ela é realmente um éter que se difunde aí em torno de tudo, o que torna muito desafiador tratar dela sob a perspectiva jurídica em específico, né? Nós estamos falando aqui de um curso voltado a direito à cultura, mas, sobretudo, nós vamos tratar de direito e cultura, porque o direito cultural, ele não se refere simplesmente àquelas regras jurídicas dispostas na Constituição ou a uma lei em específico, mas ela está envolta em uma série de outras áreas afeitas e de outras áreas correlatas e muito vinculada à própria ideia de cultura e sociedade. Inclusive, essa é uma outra reflexão que vale ser feita, quase como um paradoxo do ovo e da galinha, digamos assim, né? Afinal, o que vem antes, não é? A cultura e o Estado, a cultura e a sociedade. Sem dúvida nenhuma, há de se dizer que a cultura, ela vem antes do Estado. O Estado é uma construção idealizada ao longo de diversos séculos e milênios. O Estado contemporâneo diverge muito de outras concepções de Estado ao longo do tempo, mas a cultura, ela surge, na verdade, da própria interação social. Então, quando se pensa em duas pessoas interagindo, ali já existe, de alguma forma, uma relação cultural, ali se constrói uma tradição, um costume, ali se chocam tradições ou costumes ou cosmovisões diferentes. Então, o que surge antes, a cultura ou a sociedade? Essa pergunta já é uma pergunta menos trivial, são processos que vão se cocriando, é quase que como se fossem nascentes conjuntas de um mesmo tema, né? Aliás, nascentes conjuntas de significados distintos que acabam se integrando ao longo do tempo. Então, ficam esses primeiros apontamentos, ficam essas primeiras questões sobre a dificuldade em se tratar de cultura especificamente através de outras áreas do conhecimento, e a alegria de poder tratar disso aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito. É um prazer imenso poder falar sobre esse tema e poder contribuir para trazer mais informações e trazer insights para a comunidade jurídica do quão rica é essa área tão multifatorial que nós vamos tratar de pouco em pouco ao longo dessa jornada de 5 aulas aqui no Saber Direito. Então, vamos tratar agora da construção da cultura como área do saber específico do conhecimento humano, como eu mencionei no início da aula.
A cultura sempre esteve muito vinculada à religião e política, curiosamente, instrumentos de muito poder e de muita influência dentro da construção social, não é? Afinal, a política é a definidora das regras sociais, inclusive implementada através do direito, e a religião foi, durante muito tempo, um instrumento muito relevante de conformação social e de implementação de cosmovisões, né? E de acordos coletivos. A cultura, ela passa a ser vista como uma área específica do conhecimento humano a partir do século XVIII, do século XIX, na esteira do pensamento iluminista, e é justamente nesse contexto que surge a visão considerada universalista de cultura, a visão francesa de cultura, que está muito vinculada a uma ideia de que ser culto está ligada a uma intelectualidade, a busca pelo conhecimento, a sede pelo conhecimento, a erudição, e é um signo e um significado de cultura que ainda hoje é muito presente, né? Em geral, quando se fala de uma pessoa culta, se pensa em uma pessoa instruída, em uma pessoa, enfim, com uma bagagem intelectual considerável. Isso deriva dessa concepção iluminista francesa de que ser culto é aquele que busca pelo conhecimento, busca pelo estado, pelo espírito de conhecimento. Nós temos em contraposição a visão universalista francesa, a visão particularista alemã, que surge também ali no século XIX, na busca, no anseio dos povos germânicos por uma unificação justamente em torno de uma ideia de povo alemão, não é? Então, a visão particularista da cultura alemã se vincula mais a uma identificação, à identidade nacional, à formação de um povo, a uma cosmovisão compartilhada de uma nação. Inclusive, essa visão, esse sentimento alemão, essa pujança por uma unificação dos múltiplos principados alemães no século XIX, muito também vinculada à alta burguesia alemã, levaram a esse sentimento particularista, essa visão particularista da cultura, que atrela a cultura à bagagem de tradições, de costumes, de cosmovisões que compõem a visão de uma nação. Então, é uma visão muito mais vinculada à formação do Estado, à formação de nação, que inclusive resultaria nos acontecimentos do século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial, essa afirmação alemã através de um sentimento, inclusive, de superioridade, muito vinculado a essa visão particularista de que a cultura alemã seria superior. Isso, claro, quando a visão particularista foi raptada por sentimentos fascistas e pela propaganda nazista, algo que também nós vamos comentar ao longo do curso, mais específico no que se refere à indústria cultural e à crítica adorniana sobre o uso da cultura como forma de propaganda e como forma de controle e homologação de uma cosmovisão como a nazista, por exemplo, que representa um grande perigo e que também cai na discussão relativa aos limites do Estado dentro da sua interação com a cultura e a sociedade civil. Então, nós temos aí as visões particularista e universalista da cultura, vimos aí também a universalização dessa área do saber ao longo do tempo, principalmente aí nos séculos XVIII e XIX, já no século XX sendo tratada como uma área em específico, embora ainda não muito como mercado, correto? E para o direito, qual é o conceito de cultura? Para essa pergunta, não tem resposta específica. A cultura, ela justamente possui essa ampla gama de significados, na qual se incluem, evidentemente, conceitos mais comuns quando se pensa em cultura, como as artes em geral, as artes performáticas, a música, o teatro, a dança, enfim, o circo, as artes plásticas, o design, a arquitetura, tudo isso se inclui dentro
do conceito de cultura, assim como as tradições, a cultura popular, a memória coletiva, a memória dos povos formadores, dos povos originários. Então, a cultura, ela diz respeito não só à atividade artística, à atividade cultural em si, ao exercício dessa atividade cultural, mas ela diz também respeito à formação de identidade nacional, à formação de identidade coletiva e de identidade individual. A cultura, então, se relaciona a uma afirmação do ser, seja individual ou em coletividade. É justamente esse processo tão enriquecedor que nos caracteriza como seres humanos, né? Então, o que eu quero dizer é que a cultura está em tudo e tratar da cultura no direito é um desafio justamente porque cultura é tudo. O próprio direito é cultura. Então, já fica esse primeiro conceito desafiador para a gente trabalhar com cultura dentro do direito. E dessa mistura entre cultura e direito que surge justamente a relação ambígua entre Estado e cultura. Por um lado, o Estado ele deriva de uma conformação cultural, ele é a afirmação fundamental da cultura de um povo, do estabelecimento de uma nação, ao mesmo tempo em que o Estado ele deve ter limites em relação ao exercício da cultura, ao mesmo tempo que o Estado deve fomentar a cultura, deve garantir o acesso à cultura, a profusão da cultura nacional. Então, isso acaba tornando essa relação entre Estado e cultura algo complexo e é justamente isso que a gente vai tratar hoje com um pouco mais de profundidade. Nós vamos tratar agora dos tratados internacionais e, em especial, da tutela constitucional à cultura na Constituição Federal de 1988, para a gente entender o que são os direitos culturais no Brasil e para a gente entender a ordem constitucional da cultura, a relação entre Estado e cultura no Brasil. Bom, nos tratados internacionais, a gente tem que falar, evidentemente, da fundação da Organização das Nações Unidas, feita através da Carta de São Francisco de 1945, a qual coloca nos seus objetivos gerais justamente a cooperação internacional voltada à cultura. Nós temos também o tema da cultura trabalhado na Assembleia Geral das Nações Unidas e vinculado ao Conselho de Direitos Humanos e ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no qual está embutida a estrutura da Agência Especializada em Cultura, a Unesco, que também se dedica a temas de educação, de ciência, a temas sociais em geral. Na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, nós também temos alguns artigos que tratam especificamente de direitos culturais. O artigo 22, relacionado ao direito da realização dos direitos sociais, econômicos e culturais. Temos o artigo 27 também, que garante a liberdade de expressão, a liberdade do exercício e da fruição da cultura, assim como o direito à exploração intelectual, aos direitos de autor. Estão todos eles mencionados na Declaração Universal de Direitos Humanos. Temos o artigo 13 e 15 também do Pacto Internacional de Direitos Sociais e Econômicos de 1966 e os artigos 13 e 14 do Protocolo de São Salvador de 1988, que também tratam de direitos culturais em sentido amplo. Isso tudo dentro do direito internacional. Bom, agora nós vamos tratar especificamente da tutela constitucional à cultura, com foco na Constituição Federal de 1988, ela que é conhecida também como Constituição da Cultura, na opinião de alguns autores, como Francisco Humberto Cunha Filho, justamente por ter se dedicado muito à matéria e ter tratado dela de maneira bastante difusa e profunda. A Constituição de 1988 é considerada uma Constituição universalista. Essa personalidade pluralista é justamente por não tentar impor uma cultura pretensamente verdadeira, uma cultura oficial, pelo contrário, possibilitando as múltiplas manifestações culturais e uma diversidade da compreensão de cultura dentro da Constituição brasileira, a profundidade antropológica da Constituição de 1988
deriva muito da influência de Darcy Ribeiro, um importante nome do Brasil, tanto na política como na antropologia, que influenciou muito a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte na época, contribuindo com as suas visões sobre a antropologia brasileira. E uma visão também semiótica da cultura, justamente aquela que está mais ligada à construção de signos e de significados, a que entende que o direito à cultura está mais vinculado à liberdade de criação, à liberdade de expressão, à inventividade, aos direitos correlatos aos direitos culturais. Então, a Constituição Federal é uma Constituição que se dedica de maneira ampla a tratar de temas culturais em suas múltiplas materializações, em seus múltiplos significados, e nós vamos abordar agora essas temáticas com maior profundidade. A sistemática adotada na Constituição Federal de 1988, ela é difusa, ela trata de diversos artigos, de diversos temas espalhados ao redor de distintos artigos, né? Eu vou citar agora os principais artigos que compõem essa ordem constitucional da cultura e em seguida nós vamos analisar com maior profundidade alguns deles, né? Nós temos no artigo 5º, incisos 9, 27, 28 e 73, artigo 220, parágrafo 2º e parágrafo 3º, todos esses ligados à liberdade de manifestação, liberdade de expressão e de direitos autorais. Nós temos também os artigos 23, 24 e 30, ligados às regras de distribuição de competência comum e concorrente entre União, Estados e municípios. Nós temos o artigo 219, vinculado ao incentivo ao mercado interno como viabilizador do desenvolvimento cultural. O artigo 221, ligado à inclusão da cultura regional nas programações de rádio e TV, que é uma regra muito importante, que contribui muito para a inserção de produtos culturais brasileiros dentro do próprio mercado interno. A cultura como direito da criança e do adolescente está tutelada pelo artigo 227 da Constituição. Povos indígenas e seus costumes, tradições, línguas e terras ocupadas para manifestações culturais de povos originários, tutelada pelo artigo 231. E, por fim, a garantia ao exercício de direitos culturais e a relação entre sociedade civil e Estado na construção das políticas públicas voltadas à cultura, que está tutelado pelos artigos 215 a 216A da Constituição Federal, os quais vão ser objeto de análise aprofundada ao longo dessa primeira aula, justamente por serem os artigos 215 a 216A, aqueles que compõem o título específico, a seção específica dedicada à cultura dentro da Constituição Federal. Então, os direitos culturais fundamentais que são mencionados no artigo 5º, não é? São justamente o do inciso 9, que é de liberdade de expressão artística, do inciso 27 de 28, que é de direitos autorais, direitos conexos, vai ser tema da nossa quarta aula, direitos autorais e conexos, e 73, a proteção do patrimônio cultural por meio de ação popular. Já na seção dedicada exclusivamente à cultura, a cultura ela é qualificada como um direito social, ela está prevista no título 8 da Constituição da Ordem Social, que trata de cultura, educação, esporte e outros direitos sociais. Portanto, a Constituição Federal ela classifica a cultura como um direito social, justamente de onde deriva o dever do Estado de proteger e estimular a cultura por ser um direito social, um direito fundamental de segunda ordem e que está tutelado em um título específico com um capítulo próprio, uma seção que é a da cultura, artigos 215 e 216. Os direitos culturais, pode-se dizer, estão concentrados principalmente nesses artigos, muito embora exista uma profusão de outros artigos que tratem da cultura também ao longo da Constituição. E é daí que surge a teoria da ordem constitucional da cultura. Essa é uma teoria elaborada pelo professor José Afonso da Silva, um importante constitucionalista, que é seguido por outros autores, como o professor Francisco Humberto Cunha Filho, e com alguns comentários também do professor Paulo Bonavides em relação a direito
e cultura, mas a ideia da teoria da ordem constitucional da cultura é justamente a existência de uma ordem dentro da Constituição que trata da cultura de maneira ampla. São justamente esses artigos que eu mencionei aqui. A gente pode observar que temas relacionados a direitos culturais em suas diversas manifestações são tratados de maneira espalhada pelos artigos da Constituição Federal, muito embora tenha uma seção própria tratando da cultura, mas a Constituição trata ao longo de seu texto de temas relacionados aos direitos culturais. Por essa razão, o professor José Afonso da Silva trouxe essa visão de que existe uma ordem constitucional da cultura. O professor Francisco Humberto Cunha Filho também compreende que a Constituição de 1988 é uma constituição cultural, digamos assim, que é composta também por princípios, para além das normas que estão previstas dentro da Constituição Federal, entende-se que existem uma série de princípios constitucionais que devem guiar a interpretação dessas normas culturais. E a compreensão sobre o que são princípios, a importância dos princípios na compreensão de uma ordem constitucional, está justamente vinculada à teoria dos direitos fundamentais, né? Ao que se compreende como direitos fundamentais e a importância de uma lógica na interpretação e na aplicação dessa série de direitos, mais especificamente aqui que a gente está falando dos direitos culturais em si. Então, antes da gente abordar em específico o teor dos artigos que compõem a seção da cultura na Constituição Federal, vamos pensar um pouquinho sobre justamente esses princípios, né? Princípios são axiomas, são assertivas que guiam o processo de interpretação e de aplicação das normas jurídicas, né? Essa é uma compreensão do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, de que os princípios são absolutamente relevantes, principalmente no momento em que se chocam normas distintas, ou no caso de omissão de normas, ou no caso de uma aplicação ainda não prevista na construção de jurisprudência. Também a série de princípios, na verdade, é absolutamente relevante para a identificação do que a norma originária tem como intenção e de qual é a regra básica que se quer seguir. E é justamente essa a ideia da Constituição. A Constituição, ela é um corpo de normas que nos fundam como sociedade, que fundam as nossas regras sociais como um todo e que devem ser aplicadas conforme uma série de princípios que estão correlacionados aos acordos coletivos, às regras fundamentais que nos guiam dentro dessa construção coletiva, que é a Constituição, que no fim das contas é a sociedade, que no fim das contas também é a cultura, como a gente já vem falando aí ao longo do tempo, né? Então, por isso, nós vamos fazer uma análise conjugada entre os artigos que compõem a seção da cultura e uma série de princípios que demonstram quais são as lógicas constitucionais adotadas na Constituição de 1988 e que guiam a compreensão do que são os direitos culturais do Brasil, principalmente qual a função do Estado dentro dessa correlação com cultura e sociedade. Então, nós vamos analisar agora, mais especificamente, o artigo 215, 216 e 216-A, aqueles que compõem o título relacionado à cultura dentro da Constituição e, à medida em que formos tratando desses artigos, nós vamos tratar também dos princípios culturais dentro da ordem constitucional da cultura. Vamos começar então pelo artigo 215 da Constituição Federal. O artigo 215 da Constituição Federal teve sua redação original com o caput e parágrafos 1º e 2º. O parágrafo 3º do artigo 215 foi adicionado pela emenda 48 de 2005. Vamos à leitura do teor desse artigo, porque vai ser bastante importante para a gente compreender o que a gente vai discutir logo a seguir. O artigo 215 assim prevê no caput: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional,
Parágrafo 2º, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A gente fala do parágrafo 3º mais à frente, quando formos tratar de outros princípios que não o que a gente vai abordar agora. O caput do artigo 16, ele revela para a gente dois princípios que regem a ordem constitucional da cultura. O princípio da universalidade e o princípio do suporte logístico. A gente pode observar isso através dos núcleos substantivos do caput, uma interpretação constitucional sistêmica e também específica sobre o artigo. A gente pode observar que os verbos usados são justamente acessar, apoiar, incentivar, valorizar, difundir a cultura nacional. Então, a Constituição ela determina como dever imposto ao Estado garantir o pleno exercício de direitos culturais, tanto do exercício da cultura como da fruição da cultura. Esses núcleos substantivos são muito relevantes para a gente identificar esses primeiros princípios. Vamos falar primeiro do princípio subsidiário, princípio do Estado subsidiário, do suporte logístico do Estado, que a gente pode identificar justamente no caput através desses verbos que a gente conversou agora há pouco, né? Que se refere a um sujeito, a um Estado de caráter auxiliar. Ele confere suporte à efetivação dos direitos culturais. Esse princípio ele está muito vinculado ao contexto em que a Constituição de 1988 foi elaborada, após um trauma nacional derivado de 2 décadas e meia de ditadura militar, com uma experiência prévia de censura, com uma experiência prévia de controle por parte do Estado das manifestações culturais. Então, a Constituição de 1988, ela busca colocar o Estado em um lugar mais de garantidor, de suporte logístico, justamente pela importância de garantir o exercício, de fomentar o exercício, mas não de exercer a cultura diretamente, não é? Então, o primeiro princípio que a gente pode identificar dentro da ordem constitucional da cultura é justamente esse de que o Estado ele deve atuar como uma forma subsidiária, ele não é o protagonista dentro do processo cultural, o protagonista é a sociedade civil, é o cidadão, é o indivíduo e a coletividade de uniões entre indivíduos, né? Então, esse é o primeiro princípio, o princípio do suporte logístico do Estado, que pode ser identificado no artigo 215 no caput, que também traz o princípio da universalidade cultural, não é? À medida em que o caput também determina a garantia à prática cultural, o exercício ativo da cultura, né? A capacidade, a possibilidade, a liberdade de se expressar culturalmente, enquanto que também determina o acesso, a ampliação do acesso e do usufruto ao indivíduo. Então, um exercício passivo de consumo de cultura, esse também é garantido, e esse princípio da universalidade, ele está mais vinculado a um aspecto quantitativo, né? Ele é uma questão de acessibilização, ele é uma questão de universalização do acesso, não se refere especificamente a uma questão qualitativa que está mais vinculada ao princípio do pluralismo cultural, que é o próximo princípio que pode ser enxergado aí dentro do artigo 215, mais especificamente nos parágrafos 1º e 2º, que cristalizam justamente essa dimensão antropológica, né? A gente vê aqui até falar sobre o processo civilizatório nacional. O processo civilizatório nacional é um termo usado, inclusive, na obra de Darcy Ribeiro, não em contraposição aos povos tradicionais e ao processo civilizatório europeu, ao processo colonizador brasileiro, ao processo de formação de povos
no Brasil é justamente essa visão do pluralismo cultural e de proteção a culturas minoritárias e a grupos específicos mais vinculados à tradição, aos povos originários. Tudo isso está tutelado dentro do princípio do pluralismo cultural, que é o dever também do Estado de garantir a expressão das distintas manifestações culturais e proteger a memória nacional e proteger a formação desses povos originários. Importante, sem tipo de privilégio nenhum, privilégio de qualquer natureza. Não é? Somos um Estado laico, somos um Estado secular e, portanto, a proteção a esses aspectos culturais ele deve ser feito sem nenhum tipo de preferência ou, enfim, de prejuízo a qualquer uma dessas manifestações, né? Isso seria anticonstitucional, inclusive. Inconstitucional, inclusive. E é isso, né? Então, o princípio do pluralismo cultural, ele se assemelha ao princípio da universalidade, mas enquanto a universalidade se refere a um princípio mais quantitativo, no sentido de ampliar o acesso, garantir a universalização do acesso à cultura a cidadãos, o princípio do pluralismo cultural se refere a um aspecto mais qualitativo, né? A qualidade da cultura, a questão meritória, do mérito cultural relacionado a esses grupos, principalmente aqueles que se referem mais a grupos originários, etc. Né? Então, isso é a análise do artigo 215, parágrafos 1º e 2º, sem o parágrafo 3º, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, quando a gente falar de dirigismo estatal, de planificação setorial dentro da cultura. Vamos então ao artigo 216, o próximo artigo dentro da seção específica de cultura na Constituição Federal. Não é? O artigo 216 ele é muito relevante porque ele define implicitamente o que é cultura dentro de um âmbito nacional, uma medida em que trata do patrimônio cultural. É um artigo longo, mas que eu vou ler aqui para que a gente possa se posicionar em relação ao seu teor e fazer comentários logo em seguida. Então, o artigo 216 diz: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, inciso 1º, as formas de expressão, 2, os modos de criar, fazer e viver, 3, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, 4, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Inciso 5º, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Atenção a esse parágrafo, que daqui deriva o princípio da participação popular. Parágrafo 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Parágrafo 3º. Estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Parágrafo 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Parágrafo 5º. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Bom, temos aqui o parágrafo 6º também, que foi incluído pela Emenda Constitucional 42 de 2003, que possibilita a criação de fundos distritais e municipais para o fomento à cultura. Isso também está mais embutido dentro da discussão de fomento à cultura por meio do Estado, que será tema da nossa segunda aula e que nós vamos tratar também um pouco mais à frente do parágrafo 6º. Né? Então, nós temos aqui o princípio da participação popular, que a gente viu no parágrafo 1º do artigo 216, não é? Que cria essa relação sinérgica entre Estado e sociedade civil no trato em relação às políticas públicas culturais. Né? O parágrafo 1º determina o princípio da colaboração do Estado com a comunidade, né? O princípio da participação popular, que se vincula também ao artigo 5º, inciso 73, que determina a possibilidade de
de qualquer pessoa entrar com ações judiciais, mais especificamente ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletiva, quando se tratarem de temas de estatura constitucional e de relevância cultural, não é? Então, a participação popular é um elemento absolutamente fundamental dentro da estruturação constitucional, cultural, determina essa obrigação do Estado em colaborar com a sociedade civil, em permitir a sua participação na formulação de políticas públicas e também no controle através da possibilidade de interposição de ações judiciais em temas correlacionados à cultura, né? A participação popular dentro desse processo de construção de políticas públicas pode se dar por meio de audiências públicas, né? Consultas públicas, enfim, o Estado deve garantir os meios para que os cidadãos possam participar dos processos de construção de políticas públicas culturais e de construção, evolução, desenvolvimento da cultura nacional. Esse é um importante princípio, o princípio da participação popular, que a gente vê no parágrafo 1º do artigo 216, junto do artigo 5º, inciso 73, não é? Então, o próximo princípio, ele se refere à memória coletiva e à solidariedade transgeracional. É o que a gente pode ver nos parágrafos 2º e 5º do artigo 216, quando se referem em especial aos povos quilombolas, é justamente uma materialização desse princípio, é o princípio de respeito à memória coletiva, solidariedade intergeracional, que busca proteger, que busca conservar e que busca fomentar a cultura de povos minoritários, aí uma concepção muito mais contra-majoritária de fato, é a de proteção dessas gerações e desses povos originários que são determinados também ao Estado. Bom, aqui nós vimos de forma geral os princípios adotados originalmente pela Constituinte para o sistema cultural, correto? Mas nós tivemos algumas mudanças dentro do texto original da Constituição por meio das emendas 42 de 2003, 48 de 2005 e também da 71 de 2012. A emenda constitucional 48 de 2005, ela editou um parágrafo complementar ao artigo 215, que é justamente o parágrafo 3º, que nós havíamos mencionado antes, o qual determinou a criação de uma lei específica para a criação de um Plano Nacional de Cultura. A edição do parágrafo 3º, adicionado pela emenda constitucional 48 de 2005, diz que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público, que conduzem à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão de cultura em suas múltiplas dimensões, democratização do acesso aos bens de cultura e valorização da diversidade étnica e regional. Então, o que a gente vê aqui é a determinação, em 2005, da elaboração de um Plano Nacional de Cultura. E a elaboração desse Plano Nacional de Cultura é realizado pelo Estado, pela administração pública, pela estrutura administrativa, ministerial, correlacionada à cultura. Então, aqui a gente já vê um aspecto interessante, né? Nós falamos aí do princípio do Estado subsidiário, do princípio do Estado como suporte logístico, justamente com uma visão anterior de que o Estado ele não deve ser protagonista dentro do exercício cultural de um país, justamente por causa dos traumas que foram vividos ali na ditadura militar, né? Inclusive, essa questão de estabelecer limites à atuação do Estado na cultura, ela não se dá em um sentido econômico liberal, né? No sentido de um Estado mínimo. Na verdade, ela se dá
mas no sentido de um Estado garantidor de pluralismo, né? Ela está inserida em uma garantia institucional da própria democracia. Não significa um Estado mínimo dentro da cultura, mas mais um princípio de controle e de freios, contrapesos, para justamente que o Estado não se apodere da narrativa cultural de um país, para que não tenha controle sobre isso. Só que a emenda constitucional de 2005, a número 48, que adicionou o parágrafo 3º, parece contradizer essa visão de Estado mínimo. Vamos usar aqui Estado mínimo como uma forma de se relacionar com essa lógica econômica liberal, mas que se refere mais, como dissemos, a uma garantia institucional democrática, esse Estado enxuto dentro da cultura. Então, a emenda constitucional 48 de 2005, ela resgata uma característica do Estado mais próxima de um Estado desenvolvimentista, de um Estado que tem relevância dentro da conformação econômica dentro dos mercados de cultura. Isso se contrapõe um pouco ao princípio do Estado subsidiário, o princípio do Estado como suporte logístico, mas foi justamente uma demanda que derivou dos próprios setores culturais, principalmente por causa da experiência da década de 90, dessa minimização do Estado, de uma desconstrução do aparelhamento público, principalmente cultural, que a gente vai ver ao longo das próximas aulas também. Isso tudo ali inserido dentro da década de 90 em um processo de redemocratização e de uma modernização do Estado brasileiro. Então, nós temos aí o conjunto de princípios que regem a ordem constitucional da cultura. A emenda constitucional 48 de 2005 determinou a criação de uma lei para tratar do Plano Nacional de Cultura. Essa lei, a Lei 2.343 de 2010, instituiu o Plano Nacional de Cultura e criou as condições para a criação também de um Sistema Nacional de Cultura, de implementação desse Plano Nacional e da coordenação e da colaboração entre os entes da Federação, União, Estados, municípios, Distrito Federal, enfim, tudo isso em torno de um Sistema Nacional de Cultura que foi incluído dentro da Constituição através da Emenda Constitucional 71 de 2012, que inseriu o artigo 216-A, que é justamente um artigo que determina a composição de um Sistema Nacional de Cultura baseado na colaboração entre entes da Federação, em um sistema mais descentralizado, né, que fornece, inclusive, que possibilita a condução e a formulação de políticas públicas pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, o que se aproxima, inclusive, do federalismo norte-americano, um pouco mais, e tudo isso acaba formando essa dupla faceta do Estado, conforme a Constituição de 1988 determina, que é, ao mesmo tempo, uma faceta passiva, garantista, né, que tem o objetivo de proteger a cultura, de garantir o acesso à cultura, de difundir a cultura, ao mesmo tempo em que tem uma faceta ativa, tanto no que diz respeito ao fomento do Estado à cultura, que vai ser o objeto da nossa aula 2, como também desse aspecto de um Estado planejador, a planificação setorial, a planificação econômica, que remete a uma tradição desenvolvimentista brasileira na indução, na criação de mercados por meio do Estado, uma característica que não é só brasileira, mas latino-americana, sobretudo. Também vamos tratar de questões ligadas ao desenvolvimentismo naturalmente ao longo das demais aulas. Nós vimos que existe uma ordem constitucional da cultura, com artigos difusos ao longo da Constituição. Tratar de um direito como um direito fundamental, para isso a gente precisa entender o que é direito fundamental. Isso é um dos principais temas para duas grandes escolas filosóficas do direito, o jusnaturalismo e o juspositivismo. Para o jusnaturalismo, direitos fundamentais são direitos suprapositivos, são direitos que estão relacionados aos direitos humanos, aos direitos suprapessoais, que não necessariamente precisam estar
escritos, precisam estar previstos previamente para que sejam garantidos e para que sejam cumpridos. Em contraposição a essa visão, existe a visão juspositivista, que entende que a lei, que a norma jurídica, ela está encartada numa previsão jurídica, uma norma explícita, e tudo aquilo que não está previsto não se trata de uma regra, é uma concepção diametralmente oposta à visão jusnaturalista. A teoria de direitos fundamentais, a teoria tridimensional de direitos fundamentais de Robert Alexy e Ralph Dreyer, traz um meio termo entre essas compreensões, justamente tratando dos aspectos formais e materiais da qualificação dos direitos fundamentais. O aspecto formal se relaciona à previsão constitucional dos direitos, justamente porque existir uma previsão constitucional sobre uma determinada regra faz com que aquela determinação não seja tão fácil assim de ser modificada como os demais ritos legais. O processo de reforma constitucional é mais complexo. Então, nesse sentido, o requisito formal dentro da teoria de direitos fundamentais é justamente aquele de haver previsão constitucional sobre o tema. Enquanto que a previsão material, né, o requisito material que se refere mais ao conteúdo, diz respeito a regras que, se não forem cumpridas, impossibilitariam a materialização de um direito fundamental em si, não é? Então, não necessariamente nesse aspecto a norma precisa estar explicitamente prevista, mas se ela decorre ou dela decorre um determinado direito fundamental, se entende que aquele direito é um direito fundamental sem assento constitucional ou que, enfim, se integra a um direito constitucional com assento constitucional. Então, dentro dessa perspectiva, entendendo a teoria da ordem jurídica constitucional, entendendo a sistemática que a Constituição adota, nós podemos sim dizer que no Brasil direitos culturais são direitos fundamentais, não só aqueles previstos no artigo 5º em seus incisos, que em geral as pessoas se referem mais como os direitos fundamentais em sentido amplo, mas todas as normas que estão enquadradas dentro da Constituição Federal de 1988 são consideradas direitos fundamentais, quando interpretadas conforme os princípios que a Constituição adota dentro da visão cultural implementada no Brasil, tudo isso resulta nessa cosmovisão de cultura, nessa sistemática constitucional de cultura e na compreensão de que direitos culturais são direitos fundamentais, uma compreensão que vai ser fundamental para as nossas próximas aulas também. Então, com isso, nós chegamos ao fim dessa primeira aula, ao fim dessa temática relacionada à cultura e Constituição e à cultura, Constituição e Estado. E agora eu acho que a gente pode passar para o quiz. Vamos lá? Vamos lá, então, a primeira pergunta. Assinale a alternativa que complementa de forma incorreta a seguinte frase. O Estado brasileiro tem como obrigação a. Garantir o pleno exercício dos direitos culturais e ampliar o acesso às fontes da cultura nacional. B. O Estado brasileiro tem como obrigação promover as liberdades culturais, podendo exercê-las. C. O Estado brasileiro tem como obrigação garantir o exercício e a expressão de distintas manifestações culturais e correntes de pensamento, simultaneamente, sem privilégio de qualquer natureza ou ordem hierárquica. E letra D, atuar na planificação e estruturação dos mercados culturais. E aí, você já sabe qual é a resposta? Vamos dar uma olhada? A resposta certa é a letra B. É a letra incorreta, pessoal, porque a Constituição Federal é muito clara em determinar que o Estado não pode ser protagonista, não é sua função exercer a cultura diretamente, né? Isso deriva de uma posição garantista, de uma função do Estado mais distanciada de uma possibilidade de interferência direta, não é? Isso derivado justamente da experiência brasileira ao longo do século XX, em especial ao longo da ditadura militar. As demais frases todas são corretas. O Estado tem sim como obrigação garantir o pleno exercício dos direitos culturais, ampliar as fontes de acesso à cultura nacional, garantir o exercício e a expressão das distintas manifestações culturais,
simultaneamente, sem preferência, sem ordem hierárquica, não é? E também é uma obrigação do Estado atuar na planificação e estruturação dos mercados culturais. Isso foi garantido, isso foi determinado justamente pela Emenda Constitucional 48 de 2005, que inseriu a lógica do Plano Nacional de Cultura, posteriormente desdobrado dentro do Sistema Nacional de Cultura também. Então, o Estado tem sim a função de planificar, de planejar a economia da cultura conforme a Constituição. Vamos lá, então, a segunda pergunta? Vamos dar uma olhada no nosso quiz. Segunda pergunta. Sobre a tutela constitucional da cultura, é correto afirmar que a. Os direitos culturais fundamentais se restringem àqueles previstos no artigo 5º da Constituição Federal. B. A sistemática adotada pela Constituição Federal classifica a cultura como um direito de ordem social. C. A Constituição Federal de 1988 confere ao Estado competência para fomentar, proteger e incentivar a produção cultural nacional, devendo se restringir a essas funções. D. Todas as alternativas estão corretas. E aí, você já sabe qual que é a resposta? Vamos dar uma olhadinha? A resposta correta é a letra B. A sistemática adotada pela Constituição Federal classifica a cultura como um direito de ordem social. Está correto. É o título 2 da ordem social. A cultura está inserida dentro dessa parte da Constituição, junto do esporte e junto da educação, não é? A primeira alternativa está errada porque os direitos fundamentais culturais não se restringem ao artigo 5º da Constituição Federal, como nós vimos na parte final da aula. A letra C, a Constituição Federal de 88 confere ao Estado competência para fomentar, proteger e incentivar, devendo se restringir a essas funções, não. O Estado possui outras funções complementares, não só essa função passiva, como a gente já viu, inclusive, de planificação, de planejamento setorial. E, enfim, as alternativas não estão corretas, não é verdade? Então a letra D está fora também. E vamos à nossa última pergunta do quiz, já nos direcionando para o fim da nossa aula. Em relação à ordem constitucional da cultura, assinale a alternativa falsa. Os dispositivos relativos à cultura na Constituição são direitos fundamentais tanto em forma como em conteúdo, conforme a teoria de direitos fundamentais de Robert Alexy. Alternativa B, é possível identificar uma série de princípios na ordem constitucional da cultura que regem sua interpretação. C. A Constituição Federal de 88 protege grupos considerados minoritários, fruto da influência de Darcy Ribeiro na Constituinte. E D. A Constituição Federal concebeu um Estado passivo, consagrando suas funções protetiva, garantidora e subsidiária. E aí, vamos dar uma olhada na resposta? Você já tem sua opinião aí? Qual será a alternativa falsa? A alternativa falsa é a alternativa D, pessoal. A Constituição, de fato, determinou uma personalidade mais passiva para o Estado, mas nós vimos que as reformas derivadas das emendas constitucionais trazem justamente uma ambiguidade dentro dessa característica do Estado em relação à cultura, que é justamente uma característica mais ativa, uma característica de um Estado fomentador, de um Estado planejador, claro que com relação à cooperação social e ao protagonismo dado à sociedade civil, mas também o Estado possui uma característica ativa, não se limita só a essa natureza passiva. Os dispositivos relativos à cultura na Constituição são, de fato, direitos fundamentais tanto em forma como em conteúdo, conforme a teoria do Robert Alexy e do Dreyer, e nós podemos, de fato, identificar uma série de princípios na ordem constitucional da cultura. Foi tema da nossa aula, uma boa parte da nossa aula nós falamos sobre os princípios constitucionais da cultura, e a Constituição Federal de 88 realmente foi muito influenciada pelo trabalho de Darcy Ribeiro, que participou ativamente da Constituinte e trouxe toda a sua bagagem antropológica na proteção à memória coletiva e na proteção a culturas tradicionais e populares. É isso, então até a próxima aula. Tchau! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela.
Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.